Quero te cumprimentar na paz do Senhor Jesus. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, mas independente do momento que você está vendo esse vídeo, que você está ouvindo esta palavra, que o Senhor Jesus possa falar ao teu coração, que o Espírito Santo de Deus ministre na tua vida de uma forma especial e você seja edificado através da palavra do Senhor. Amém? O texto que eu quero deixar para sua meditação hoje está no livro de Números. Números, no capítulo 13, e a gente vai ler somente do 25 em diante. Amém? Números, capítulo 13, do 25 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Depois voltaram de espiar a terra, ao fim de 40 dias. E caminharam, e vieram a Moisés e Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto, de Parã a Cádiz. E tornando, deram-lhe conta a eles, e a toda a congregação mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhe, dizendo: Fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar, e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Subamos animosamente, e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens com que eles subiram disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra e tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz. E o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: se morrêramos na terra do Egito, ou se morrêramos neste deserto. Aqui o povo murmurando. E aí depois, um pouquinho para frente, no 14 já, no verso 26. Depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Até quando sofrereis essa má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, que me murmuram contra mim. Dize-lhes: Assim como eu vivo, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima. O que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizeis: Por presa serão, meterei nela, e eles saberão da terra que vós desprezastes. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui a gente vê claramente um momento em que Moisés manda um representante de cada tribo para que pudesse espiar a terra e ver a terra da promessa, a terra que o Senhor tinha prometido para o povo, tinha colocado como promessa ao povo que eles possuiriam. E a palavra do Senhor nos mostra que voltaram depois de 40 dias espiando a terra, de olhando as coisas, olhando os povos, olhando as coisas que tinham na terra. Esses 12 voltam. Só que desses 12, 10 voltam olhando e falando: Nossa, é complicado, tem gigantes, o povo é complicado ali, o povo vai ser muito complicado de nós conseguirmos conquistar esta terra, porque nós somos como gafanhotos perto deles. Mais 2 desses, e aqui a palavra do Senhor nos revela um que se levantou para falar e tentar de alguma maneira apaziguar o povo, falando: Não, vamos, aqui diz:
Subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Caleb se levanta e fala dessa maneira ao povo. Mas o povo já tinha se inflamado com o que os outros 10 haviam falado. O povo já tinha se consumido, já tinha de alguma maneira se contaminado com aquilo que aqueles 10 falaram de que, olha, não dá pra gente. Olha, é impossível. Tem gigantes, tem homens guerreiros, tem homens... Não vai dar. A gente é pequeno perto deles. Não tem como nós entrarmos, guerrearmos e conquistarmos essa terra, porque é complicado pra gente. Então o povo já tinha se inflamado já com o que esses 10 estavam dizendo. E não olharam como Caleb, não olharam como Josué, mas acabaram se contaminando. E aqueles 10, com aqueles dizeres, acabaram contaminando todo o povo. Mesmo eles sabendo, mesmo eles tendo já vivido tudo aquilo que eles viveram, tanto na saída do Egito, quanto no deserto. Eles viram a glória do Senhor na saída do Egito, com um braço forte, derrotando os egípcios, ali sem eles precisarem absolutamente fazer nada. Eles viram o Senhor operando no meio do deserto ali com eles, suprindo, cuidando. Mas de repente, quando eles olharam para a terra prometida, olharam para aquilo que estava, não olharam a promessa do Senhor, mas olharam as dificuldades, olharam os obstáculos e viram que, aos olhos humanos, aos olhos que justamente eles estavam tendo ali, olhos carnais, era literalmente impossível para eles. Então, somente 2, Josué e Caleb, olharem falando, não, o Senhor está conosco. O Senhor é conosco. O Senhor nos dará vitória. Nós vamos prevalecer contra esta terra e nós vamos ser mais do que vencedores. E tentavam falar com o povo, mas o povo não deu ouvido para eles. Deu ouvido para os outros 10, que falaram contra a palavra do Senhor. E por causa disso a ira do Senhor se caiu sobre eles. E o Senhor falou que certamente qualquer homem acima dos 20 anos daquela geração não herdaria a terra. Tanto que o Senhor fez eles darem a volta dali para frente e caminharem no deserto até que o último homem daquela geração morresse. E assim a palavra do Senhor se cumpriria e eles herdariam a terra, começariam a conquistar a terra pela palavra do nosso Deus. Mas aqueles que duvidaram, aqueles que murmuraram, aqueles que falaram, se nós tivéssemos morrido no Egito, ou se nós tivéssemos morrido no deserto, mas vamos morrer na mão desses homens. Aqueles que se levantaram para murmurar, o Senhor falou, olha, vocês não herdarão a terra, vocês não entrarão na terra da promessa. E baseado nessa palavra, é como também nós devemos olhar, como nós estamos encarando as promessas do Senhor nas nossas vidas, a promessa do Senhor na nossa família, na nossa casa, na casa do Senhor, como nós estamos encarando. Nós sabemos que muitas vezes para poder alcançar a promessa, temos que passar por uma luta, por uma tribulação, por diversidades, por tantos conflitos em si, para que nós possamos alcançar a promessa, para que nós possamos alcançar a vitória. E como é que nós estamos encarando isso? Nós estamos olhando como os 10, olhando só a dificuldade, olhando só os problemas, olhando só aquilo que pode dar de errado, aquilo que pode não dar certo, ou nós estamos olhando como os 2, como Caleb, como Josué, olhando e falando, certamente o Senhor é conosco, certamente o Senhor é comigo e me dará a vitória, certamente se o Senhor prometeu, se o Senhor está comigo, eu vou caminhar, eu vou continuar andando, porque a vitória é minha em nome do Senhor Jesus. Como é que você está encarando isso? Como é que você está encarando a sua caminhada? Você está encarando como os 10 ou você está encarando como os 2? Que nós possamos encarar como Josué e Caleb. Olhar as barreiras, olhar as diversidades. Não de uma forma como empecilho e para que nós possamos desistir, mas sim para que nós possamos olhar para o Senhor, olhar para o Deus da nossa salvação e falar, certamente o Senhor é comigo e vai nos dar vitória. Certamente o Senhor é conosco e vai nos dar vitória sobre essa coisa, sobre essa causa, sobre esse empecilho muitas vezes pode vir sobre as nossas vidas. E também como é que nós estamos fazendo? Nós estamos muitas vezes contaminando ou falando para a pessoa do nosso lado que eles estão batalhando conosco
ai, não vai dar certo mesmo, não vamos caminhar não, não vamos fazer, como é que nós estamos fazendo com as pessoas ao nosso redor? Nós estamos contaminando como aqueles 10 fizeram? Ou nós estamos animando essas pessoas falando, não, o Senhor é conosco, vamos continuar firmes, batalhando, fazendo a vontade, a obra do Senhor, que a terra a qual o Senhor prometeu, aquilo a qual o Senhor prometeu às nossas vidas, o Senhor certamente dará. Que essa palavra possa ficar em nossos corações, que nós possamos ser de forma alguma como os 10, que nós não possamos ser de forma alguma como o povo de Israel que se contaminou com aqueles que estavam falando o contrário, mas que nós possamos ser como Josué e Calebe, olhando a terra da promessa, olhando a promessa, olhando aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas e confiando que Ele é fiel e justo para cumprir e nos dar a vitória e estar conosco na batalha. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que essa palavra fique no teu coração e você seja edificado através, aleluia, cada dia da palavra e da vontade do nosso Deus. Fique na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe grandemente sua vida.